Então, agora que está tudo certo, vamos começar aqui a estudar hoje as chamadas equações diofantinas, né? Essas equações diofantinas, para ser mais enfático, a gente vai estudar as de primeira ordem, né? Porque elas também podem ter potências diferentes de 1, mas cujo estudo é bem mais elaborado do que o nível do curso que a gente vai ver aqui, né? Então, essas equações elas têm o seu nome devido ao matemático grego conhecido como Diofanto de Alexandria, né, que deixou lá o famoso problema em sua lápide, cuja solução algebricamente resulta na idade, né, em que ele morreu, né? Então tem uma série de lendas a respeito desse problema e tudo, mas não dá para saber exatamente o que é verdade, o que é mentira, porque pouco se sabe, né? A gente só sabe que provavelmente ele viveu no século 3 depois de Cristo, né? Então é provavelmente, nem se tem certeza quanto a isso. Foi um dos últimos grandes matemáticos gregos, e da sua obra a gente só conhece 2 livros, um chamado Sobre Números Poligonais e outro Aritmética, onde ele traz a solução de alguns problemas que envolvem a disciplina que nós vamos ver aqui, né? Que acabaram sendo conhecidas como equações diofantinas. Então, eu vou apresentar essa ideia das equações diofantinas através de um problema, né, uma motivação prática para vocês entenderem o conceito, né? Então, pensem assim no seguinte problema, né, que um funcionário público que gerencia o almoxarifado de um hospital, né, aí ele informou ao seu chefe imediato que gastou 17.700 na compra de 2 medicamentos A e B, né? Então, vou colocar aqui o exemplo, onde esse funcionário ele informa que gastou 17.700 reais na compra de 2 medicamentos A e B. Então, a fim de confirmar essa informação, né, afinal de contas, no serviço público a gente precisa prestar conta de cada detalhe, por mais mínimo que seja, quando se envolve dinheiro, né? Aí o chefe dele, para poder verificar essa informação, ele viu que o custo do remédio... Deixa eu ver, o custo do remédio A é 330 reais. Então, vou colocar aqui, A custa 300... Peraí. R$ 330. E quanto que o remédio B ele vai custar? Deixa eu ver aqui na anotação, R$ 210. Então, a pergunta que fica é o seguinte, já que não está escrito no relatório do funcionário quantos remédios A e B foram comprados exatamente, né? Só falou que o valor total deu R$ 17.700, né? E sabendo que o valor de cada um deles, né, o valor unitário de cada um desses remédios são esses, 330 e 210, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: é possível que haja uma combinação de quantidade dos medicamentos A e B de tal forma que o gasto total seja exatamente R$ 17.700, né? Então, se existe, qual seria a quantidade máxima, né, em unidades de cada um desses medicamentos, né? Ou seja, quantas unidades foram compradas de A e quantas unidades foram compradas de B, né? Isso, claro, na hipótese de que é possível comprar uma certa quantidade de cada um e essa conta fechar certinha em 17.700. Ou seja, em forma de equação, o que a questão está nos perguntando é o seguinte: aqui, foram quantos remédios custando 330 somado com quantos remédios custando 210 deu R$ 17.700, né? Então essa é a equação que a gente tem que resolver, né?
Então, que fique claro aqui, ó, a gente não está trabalhando lá com funções, tá? Onde a gente geralmente representa o y como uma função de x. Não é, né? Essas variáveis x e y elas não dependem uma da outra, certo? Então o problema consiste então em descobrir se essa equação tem ou não uma solução, né? E em caso afirmativo, qual seria, né, todas as soluções possíveis, né? Porque a gente pode encontrar também mais de uma combinação possível que resulte nesse resultado aqui. E outra coisa, se existem essas outras soluções alternativas, quantas seriam elas, né? Ou quais seriam, pelo menos, entendeu? Então, é uma série de questões que surgem de um simples problema que envolve a compra de remédios, né? E aí, alguém tem alguma ideia de como a gente poderia resolver esse tipo de equação? Vocês já viram esse tipo de problema alguma vez na vida? Não? Não, professor. Então, Assim, já vi o problema, mas não tenho ideia de como faria. a não ser no chute, né? Eu provavelmente resolveria dessa forma, ia chutando valores até chegar assim, né? Então, mas para que, assim, é claro que os problemas que o Diofanto tratou lá no seu livro não eram problemas assim, mas eram problemas dessa natureza, que sempre recaíam em uma equação envolvendo duas variáveis, né? E mais ainda, essas variáveis eram números inteiros, tá? X e o y aqui são números inteiros, não são números fracionários qualquer, ou números reais, ou números irracionais, não. A resposta que nos satisfaz aqui nesse momento são apenas números inteiros. Afinal de contas, como é que seria, né, a compra de 15,7 caixas de remédio? Não faz sentido, né? Como é que seria a compra de 12,8 caixas de remédio? Então, tem que ser números inteiros para poder satisfazer o problema. Então, para a gente começar, para ter uma ideia de como resolve esse problema, a aula de hoje eu pretendo mostrar uma série de teorias que nos mostram um jeito de resolver esse e outros tipos de problemas dessa natureza. Então, para isso, vamos começar aqui com uma definição. Tá? Sim? No método da substituição daria certo? Como? Repete, por favor, Paulo. No método da substituição, Como assim? isolava x, dava um valor para ele e depois substituía no x. Esse é o método do chute que eu estava falando aí com o Jonathan, né? Sair alterando valores, mas assim, eu poderia, né, sugerir um valor para x, aí depois eu isolo o y e encontro, né? Mas pode muito bem que eu sugira um valor aqui, digamos assim, sei lá, 70, né? Aí eu isolo o y e depois de fazer as contas, ao dividir por 210 eu encontro um número que não seja inteiro. Ou seja, eu descobri x inteiro, mas o y não era inteiro, portanto esse par de soluções não satisfaz, né? Então a gente teria que testar muitas e muitas vezes até encontrar um par de inteiros que satisfaça isso, né? Então para evitar essa dificuldade, para ter um método geral de resolver, é que a gente vai ver essa teoria aqui hoje, beleza? Então, Ok. chamar aqui ó, uma equação diofantina linear, né? Porque os x e o y aqui não aparecem com potências nenhuma, né? Só a potência 1. Pra você ter uma ideia, resolver uma equação diofantina que envolve potências assim, tipo, por exemplo, o quadrado, se colocar um quadrado aqui, o problema já ganha uma complexidade muito grande, né? E antes de se entender exatamente como se resolve, porque até hoje não tem assim um procedimento algébrico satisfatório, né? Esse tipo de estudar problemas onde uma das variáveis tem uma potência, seja quadrada ou cúbica, né? Ou de ordem qualquer, levou à criação de uma teoria, né, chamada de equações elípticas, né? Que ela é de uma complexidade bem grande, né? Então, uma vez eu tentei entender alguns artigos, tudo, mas acabei deixando para lá.
Talvez algum dia eu retorne nesse assunto. Então a gente só vai ver os problemas em que x e y têm potência 1. Tá? Então, uma equação diofantina linear a duas variáveis x e y. Duas variáveis x e y é uma equação do tipo como esse que eu apresentei aqui, mas para colocar de uma forma mais geral, eu vou escrever assim, ó, ax mais by igual a c, né? Onde a gente vai dizer que é uma equação que tem soluções inteiras, né? Se vou escrever isso. Dizemos que a equação tem soluções inteiras. Tem soluções inteiras. Ou seja, se ela é inteira, essas soluções pertencem ao conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Se existirem um par de números que eu vou chamar de x0 e y0, tais que o ax0 mais by0 seja uma solução, né, dessa equação. Ou seja, quando eu encontro um valor particular x0 e y0 e substituo aqui, essa combinação aqui desses valores envolvidos nessa soma vai dar o resultado C, certo? Com isso, é isso que queremos dizer, que a x0 e y0 são soluções particulares dessa equação diofantina. Então, por exemplo, né, para ilustrar essa ideia de forma bem básica, antes de abordarmos o nosso problema inicial. A gente pode muito bem pegar uma equação assim do tipo, equação não, uma identidade numérica, né? Por exemplo, quando eu pego o 3 e multiplico pelo 4 e somo com 6 vezes 1, isso vai dar 18. Né? Mas existem outros números que podem entrar aqui, ó, no lugar do 4 e do 1. Né? Outros números, outro par de números sem ser o 4 e 1. Ou seja, um número que multiplicado por 4 e outro número que multiplicado por 6 e a soma disso dá 18. Vocês saberiam me dizer se tem outras combinações? Pode ser números inteiros, né? Ou seja, negativos. Oi? 2 e 3. 2 e 3? Você fala 2 aqui no lugar do 4? Isso. Tá, aí ficaria 3 vezes 2 mais 6 vezes 3. Aí não vai dar 18. Ó, 6 mais... a soma, o resultado da soma tem que dar 18. E aí? Sim, entendi. Entendeu a ideia? É números que no lugar do 4 e do 1 faz essa soma da forma como está aqui ainda continuar sendo 18. Né? Ó, um exemplo é a gente fazer assim, deixa eu só colocar aqui, ó, 3 vezes mais 6 vezes. E o resultado 18. Né? Eu posso multiplicar, por exemplo, o 3 pelo menos 6, né? E o 6 multiplicado por 6. Esse resultado dá 18. Ó. Aqui eu tenho 3 vezes menos 6 dá menos 18. Né? 6 vezes 6 dá 36. Menos 18 mais 36 dá 18. Né? Então, o par menos 6 e 6 é solução. Entenderam a ideia? Sim, agora sim. Outro
outro par que poderia satisfazer essa solução? Poderia ser... Oi? 2 e 2? 2 e 2? Isso. Aí fica 6 mais 18. É, de fato, 2 e 2 satisfaz. Aqui, ó. 3 vezes 2 mais 6 vezes 2. Né? Então, de fato, 6 mais 12 dá 18. Logo, esse par de soluções 2 e 2 é a solução. E assim a gente poderia continuar com esse processo e ir longe aí, né? E descobrir uma infinidade de pares que satisfazem essa igualdade. Pois o fato de a gente poder considerar números negativos, né, já aumenta bastante o nosso leque de possibilidades, né? Certo? Então, equações aqui desse tipo são equações diofantinas, quando colocado desse jeito, e essas soluções que encontramos aqui, ó, esse caso seria o x0 e esse aqui o y0. São soluções particulares da equação diofantina, como eu coloquei aqui. Né? Aqui nesse caso o c seria o 18, o a seria o 3 e o b seria o 6. Esse aqui, ó, o 2 e o 2 seriam x0 e y0 e assim vai. Então, entenderam a ideia até aqui, certo? Então vamos aí para o nosso primeiro teorema. Como eu disse, a gente vai construir aos poucos aqui essa teoria e lá na frente vamos tentar abordar esse outro problema com um olhar mais analítico, né? Um olhar menos leigo, assim, onde ficaríamos chutando valores. No serviço público aqui mesmo, com certeza seria feito dessa forma, né? Mas, enfim. O teorema diz o seguinte, que a equação ax mais by igual a c, que é essa daqui como eu coloquei, ax mais by igual a c, tem solução se e somente se o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre A e B, é um divisor de C. Então, vou colocar aqui MDC. Vou colocar na outra linha melhor. O MDC entre A e B divide C. Então, esse é o primeiro resultado relevante que a gente tem aí para poder abordar problemas, né, relacionados a essa área de equações diofantinas. Né? Então, vamos arriscar aqui uma demonstração desse teorema. Demonstração. Aqui é outra página. Aí. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: quando você tem enunciados do tipo se e somente se, né, para você demonstrar, essa demonstração ela tem que ser em duas vias. Né? Primeiro você mostra o se e depois você mostra o somente se. Certo? Então, como que isso funciona? É como se fosse a ideia lá do raciocínio por indução, né? Onde na primeira premissa, considerando o se, você vai ter uma certa hipótese, né? E no somente se você vai ter uma outra hipótese. Geralmente a gente chama assim, né, entre os colegas e tudo, a demonstração do vai e volta, né? E primeiro a gente mostra a ida e depois a volta, e os resultados têm que coincidirem, né? Então, para mostrar para vocês como funciona, eu vou fazer assim, ó. Primeira parte da demonstração, né? Vamos focar nesse se, né? E focando nesse se, o que a gente precisa fazer? Vamos ver. Ó, tá falando que a equação possui solução se somente se o MDC de AB divide C, né? Então, precisamos verificar
se o MDC de AB... não, pera. Não, isso não. A gente já parte da hipótese que o MDC de AB divide C. Vamos colocar assim, a nossa hipótese é o MDC entre A e B divide o número C. Certo? Então, estou admitindo que isso é válido, né? E precisamos mostrar... Vou colocar assim, precisamos... mostrar que, partindo dessa hipótese, a equação tem solução, né? Precisamos mostrar que ax mais by igual a c tem solução, né? Acho que organizando assim fica mais simples de entender qual o nosso objetivo nessa parte da demonstração, né? Então, novamente, vamos provar a chamada ida, né? Isso aqui, ó, esse si às vezes a gente representa assim, ó, por uma setinha, é a ida, né? Parte da hipótese de que o MDC divide C, né? O MDC de A e B divide C, e nós precisamos mostrar então, partindo disso, que ax mais by igual a c tem solução, né? Então, é assim, o número D, ele é um número inteiro, né? Não, vou fazer assim. Aqui. Ou D não, C. Vamos fazer assim, para poder simplificar a nossa notação. Eu vou chamar o máximo divisor comum entre A e B de D, né? Como eu fiz várias vezes lá no curso de Teoria dos Números 1, né? Então, só para a gente não ficar escrevendo toda hora MDC de A e B. Então, vamos chamar esse número de D, onde esse D ele é um número inteiro, certo? Então, se ele é um número inteiro, o D ele possui uma representação desse tipo. Ele pode ser colocado como A vezes P mais B vezes Q, né? Onde esses números P e Q também são inteiros. Então, basicamente, eu estou falando o seguinte, que eu posso representar qualquer número inteiro como uma combinação de outros números inteiros, né? É claro que aqui pode ser negativo, né? Como eles são inteiros, pode ser negativo, pode ser 0, pode ser 1, né? E pode ser qualquer número positivo também, certo? Então, não é nenhuma hipótese esdrúxula a partir desse princípio, né? Até aí, tudo bem? Né? Então, olha só, eu estou chamando o máximo divisor comum de A e B, pelo número D, né? E bem aqui na minha hipótese, eu estou afirmando que o MDC de A e B divide C, né? Então, eu vou colocar assim, ó, por hipótese, temos que D divide C, né? Se D divide C, então eu posso escrever o número C como o número n vezes D, onde n é inteiro, né? Essa notação, D divide C, pode ser escrita dessa forma também, né? Vocês devem lembrar disso quando a gente estudou sobre divisibilidade, certo? Por exemplo, quando você fala que o 2 divide o 10, você está dizendo que o 10 pode ser escrito como um número inteiro multiplicado por 2, no caso 5 vezes 2. Então, é apenas isso, apenas uma modificação de notação, ok? Aí, nós vamos voltar à nossa equação, né? Precisamos mostrar que ax mais by igual a c tem solução, né? Então, vamos fazer assim, ver, ó. Tá. Pegar aqui, ó, essa primeira equação que a gente partiu, que D igual a AP mais BQ, né? E fazer assim, ó, aqui eu tenho só o D. Vocês concordam comigo que se eu tivesse um N multiplicando aqui, eu teria ND e, portanto, eu teria um C aparecendo aqui, né? Pois ND igual a C, né?
Então, para que isso aconteça, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação pelo número n. Aí eu vou ficar com n vezes d igual a, vou colocar assim, a vezes p mais b vezes q, e cada um desses termos multiplicado por n também. Certo? Então, nd nada mais é do que isso aqui, ó. nd é c. Então eu vou substituir aqui por c. E aí eu vou ter a vezes pn mais b vezes qn. Né? Até aí tudo bem, gente? Beleza. Então, e a demonstração assim já está praticamente no fim, porque ó, eu sei que as equações de Diofantina só envolvem números inteiros, né? E até aqui eu só estou trabalhando com números inteiros. A é inteiro, x é inteiro, b é inteiro, y é inteiro, c é inteiro. E todos os outros números que aparecem aqui também. Né? O que acontece quando eu multiplico um número inteiro por outro número inteiro? Resulta em quê? Outro inteiro. Então, se p é inteiro e n é inteiro, concordam que isso aqui também vai dar um inteiro, certo? Assim como q vezes n. E, sem perda de generalidade, eu posso chamar esse inteiro de x e esse aqui de y. É um inteiro qualquer. Logo, eu vou ter a equação c igual a vezes x mais b vezes y, que é justamente essa daqui. Ó. Portanto, provamos a ida, né? Que se o MDC de A e B divide C, então essa equação tem solução. A solução ela pode ser dada por esses números aqui, né? O P vezes o N e tudo mais. Né? Até aí tudo bem? Então, ó, só para ficar claro, então o x igual a P vezes N e y igual a Q vezes N, N, formam uma solução. Uma solução da equação ax mais by igual a c. Então a gente provou a ida. Essa parte aqui está ok. Agora precisamos provar a volta, né? O somente se. Para provar a volta, é meio que a gente começar a demonstração de novo, só que partindo da hipótese como se fosse de trás para frente, né? Vou explicar aqui para vocês. É o somente se, né? Do jeito que eu coloquei aqui. E qual vai ser a nossa hipótese ao partir desse somente se? Né? Ou ainda, né, o símbolo que geralmente é utilizado, a gente coloca esse somente se como uma setinha contrária, indicando a volta da demonstração. Tá? Isso é só estou colocando isso para o caso de vocês acharem algum material, né, que geralmente é feito de uma forma mais direta, não colocam assim o se e o somente se como eu estou fazendo, eles só representam por setinhas, certo? Então, como seria a hipótese, né? Agora, aqui nós partimos da hipótese de que o MDC de A e B divide C. Aí precisamos mostrar que essa equação tem solução. Como eu estou fazendo a volta, eu vou admitir que essa equação tem solução e que se isso acontecer, então o MDC de A e B divide C. Né? É o processo inverso. Certo? Então a nossa hipótese vai ser isso. Eu vou colocar assim, ó, que AX mais BY igual a C tem solução. Então, precisamos mostrar que o MDC de AB divide o número C.
Então, como que a gente vai começar então essa conta, né? Já que a gente está admitindo que a x mais by tem solução, então vamos pegar aqui uma solução genérica, né? Vamos dizer que seja x0 e y0 uma solução. Se é solução, então, se eu substituir o x pelo x0 e o y pelo y0, esse resultado aqui continuará a ser c, né? Então, ax0 mais by0 também é igual a c, correto? E agora? E aí, gente? Lembram que eu chamei lá em cima Não, vou colocar aqui na frente. Lá em cima eu disse que o MDC entre A e B, né, a gente vai substituir esse símbolo por D, né? Então vamos continuar com essa notação aqui para não confundir, certo? Então eu tenho essa equação satisfeita, ela é verdadeira, ax0 mais by0 igual a c, por hipótese ela é verdadeira. E eu tenho que o MDC entre A e B é D. Né? O que significa dizer que o MDC de A e B é D? Né? A gente já viu isso. Significa que o D divide tanto A quanto B. Não é verdade? Ele é o máximo divisor comum desses dois números. Então, vamos argumentar assim, a demonstração praticamente já acabou. Então, como D divide A e D divide B, né? Ou seja, esse número aqui, esse termo todo, ele é divisível por A, ou divide por D, quer dizer. Vou escrever aqui a equação novamente. Ax0 mais by0 igual a C. Né? Então, eu estou afirmando que todo esse termo aqui, ele pode ser dividido por D. Né? E que todo esse termo aqui também pode ser dividido por D. Né? Afinal de contas, o A divide o D. Afinal de contas o D divide o A e o D divide o B. Portanto, esse termo todo aqui, eles são divisíveis por D. Né? Logo, se esses dois termos são divisíveis por D, o C também será divisível por D. Portanto, D divide C. E assim está finalizada a demonstração. Afinal de contas, eu precisava provar isso, né? Precisamos mostrar que o MDC de A e B, ou seja, que o D divide C. E foi o que mostramos aqui. Vou até escrever de outra forma. Vou colocar assim, D divide C. Ou seja, o MDC de A e B divide o C. Aí a demonstração está finalizada. Certo? É assim que se faz uma demonstração em teoria dos números, tá? Onde aparece esse tipo de enunciado, se e somente se. Ok? Entenderam? Ou não? Sim, professor. E os demais aí, então, só. Bom. Mas é isso aí. Caso não tenha entendido um ponto ou outro, como eu disse, o vídeo vai estar disponível. Vocês podem dar uma olhada lá quando quiser, ok? Aí fiquem à vontade para fazer perguntas também. Então, feito essa demonstração, surgem alguns resultados aí que vêm diretamente desse teorema, né? Esses resultados a gente costuma chamar de corolários, né? Vou colocar aqui o primeiro corolário. Diz o seguinte. Então, é assim, se
pegar aqui dois números A e B, se eles são primos entre si, ou seja, se o MDC entre o A e o B é igual a 1, isso significa dizer que eles são primos entre si, tá? A equação AX mais BY igual a C tem solução para qualquer que seja um inteiro C. Qualquer que seja C, pertencente aos inteiros, certo? A demonstração disso eu vou deixar como exercício para vocês. Professor, desculpe interromper, Sim. seria corolário mesmo que o senhor falou? O corolário, ele é um resultado que está relacionado a um teorema, né? Geralmente assim, você tem lá o enunciado de um teorema, é provado, tudo. Aí um resultado, digamos, lateral, que vem diretamente do fato desse teorema ser verdade, né? Ele é chamado de corolário. É como se fosse tem essa ideia, porque ele meio que... Essa primeira parte, né? Coroa, né? Da ideia de coroa, ou seja, ele encabeça aquele resultado, sabe? Então, é basicamente isso, né? Pode entender assim, como um resultado que vem diretamente do enunciado de um teorema, né? Que ele precisa que aquele teorema seja verdadeiro para que ele também seja verdadeiro, certo? Então a demonstração disso, como eu acabei de dizer, ele depende do fato de que esse teorema é verdadeiro, assim como acabamos de demonstrar. Logo, vocês podem utilizar isso daqui para iniciar a demonstração desse resultado, ok? Seria praticamente confirmação da definição? Confirmação? Como assim? Confirmar o que o teorema está certo. Porque lembra que lá no problema, o início de tudo, né, era a gente estudar as soluções, né, desse tipo de equação, ax mais by igual a c. Né? Esse corolário ele está dizendo o seguinte, que essa equação ela vai ter solução quando o máximo divisor comum entre os números a e b for 1, ou seja, quando a e b for primos entre si. Né? Então é um pouco mais do que sugeria inicialmente. Certo? Está estabelecendo aí uma condição para que equações desse tipo tenham solução. Né? Outra coisa, aqui é um outro corolário, vou colocar aqui esse eu vou chamar de corolário 1. E esse outro é o corolário 2. Esse corolário diz o seguinte, que a equação ax mais by igual a 1 tem solução se e somente se A e B são inteiros primos entre si. É uma outra forma de relacionar, como vou dizer, é um pouco mais forte do que esse primeiro corolário, porque envolve a ida e a volta, né, da demonstração. Né? Tem solução se somente se A e B são primos entre si. Então, antes que vocês pensem, mas é a mesma coisa, só enfatizando. A diferença entre um e o outro é esse se somente se. Né? Esse se somente se ele dá uma ideia de restrição ainda maior a esse primeiro corolário. Mas lá na frente, talvez com um exercício ou outro, fique mais claro por que eles são diferentes. Tá? São primos entre si.
Então, são esses dois resultados que a gente tem de início. Então, acho que com isso a gente pode até tentar agora uma solução lá do nosso problema inicial, né? Do funcionário público que comprou esses remédios A e B, dando esse valor de 17.700, e o seu chefe foi lá para verificar as contas dele, conseguiu apenas identificar o preço unitário de cada um dos remédios. Agora nós precisamos saber se de fato o relatório que o funcionário apresentou está correto, ou seja, se existe uma equação envolvendo inteiros positivos x e y que satisfaçam essa identidade aqui. Então, como a gente poderia abordar, né? O nosso problema lá de início diz assim, assim, voltando ao problema inicial. Temos aqui a equação era 330x mais 210y igual a 17.700. Eram esses valores mesmo? É isso mesmo. A gente já pode utilizar o que vimos até agora para tentar descobrir essas soluções, né? Por exemplo, uma solução envolve o máximo divisor comum entre 330 e 210, né? Que a gente vive falando aqui, desses enunciados, inclusive do teorema, né? Relacionando, dizendo que essa equação ela tem solução se somente se o MDC entre os coeficientes A e B dividir o valor de C, né? Então a primeira pista que nós temos é aplicar esse teorema. O MDC entre 330 e 210 tem que ser um divisor de 17.700, né? Então vamos calcular aqui, o MDC de 330 e de 210, né? Quanto dá o MDC entre esses dois números? Como é que se calcula mesmo o MDC, gente? Vocês lembram lá que ele tem um método que é assim, quer ver? Oi? Faturação? Dá pra gente ir fatorando, mas eu gosto de resolver por um método que é assim, a gente desenha aqui um quadriculado. Assim, né? E a gente coloca os números que a gente quer calcular, o MDC aí dentro desse quadriculado, né? Alguém sabe como resolve esse método? Por esse método? Vocês lembram disso? Geralmente a gente aprende isso lá no ensino médio, ou antes até, não sei. Eu sinceramente não me lembro quando foi que eu aprendi esse negócio. Acho que foi na 7ª ou 8ª série, não me foge a memória nesse momento. Mas se não me falha a memória, é assim, a gente coloca os números 320, 330 e o número 210, né? Aí a gente efetua as divisões, né? Quanto é 330 dividido por 210, né? Dá 1 e o resto é 120, né? 120 de resto. Então essa divisão dá 1, a gente tem que multiplicar por 1, e o resto dessa divisão dá 120, né? Aí a gente pega esse 120 e repete aqui do lado. Aí faz agora a nova divisão. Vou fazer aqui do cantinho. 210 dividido por 120, né? Novamente dá 1, né? Porque 2 vai passar do resultado. E o resto disso aqui, fica 210 menos 120 dá 9, né? Dá 90. Então, deu 1 e o resto 90. Aí a gente repete o 90 aqui do lado. Acho que era isso mesmo o método. A
gente repete o 90 do lado e faz novamente essa divisão. 120 dividido por 90 dá 1 e o resto é 30. Então dá 1 e o resto 30. Né? E novamente repetimos aqui, ó, botamos o 30. Agora reparem que quando a gente divide 90 por 30, dá quanto? (90 por 30, gente? Zero. Oi? 1 e resto 0. Não, dá Não. 3. Ah, 90 por 30? É, 90 dividido por 30, né? Dá 3. Né? E o resto é 0. Ou seja, obtemos aqui, ó, 3 e o resto zerou. Né? Se o resto zerou, o resultado do MDC é esse aqui, ó, 30. Né? Então o MDC entre 330 e 210 é 30. Certo? Então, acho que vocês devem ter visto isso em algum momento. Até em cursinhos e tudo eles ensinam esse método devido à praticidade dele. Né? Claro que quando são números muito grandes, né, aí não tem método feito à mão que seja prático de fato, mas tem alguns que auxiliam. Então o MDC entre 330 e 210 é 30. Né? Agora precisamos saber, ó, pelo enunciado do teorema, aqui, a equação ela só tem solução se o MDC entre os coeficientes A e B divide C, ou seja, divide o resultado. Né? Descobrimos que o coeficiente entre 330 e 210 é 30. 30 divide 17.700? Quanto é 17.700 dividido por 30? A gente nem precisa saber a conta, porque 1 mais 7 dá 8, 8 mais 7 dá 15. Né? E 15 divide 3. Então, independente de qual seja o resultado, o 30 divide o 17.700. Certo? É um critério de divisibilidade, né, de 3. Então, MDC entre 330 e 210 divide o 17.700. Né? Portanto, essa equação tem solução inteira. Portanto, vou colocar assim, a equação tem solução. Ok? Então, para deixar o chefe aí do rapaz que fez as compras um pouco mais tranquilo, o chefe já pode garantir que a equação pelo menos tem uma solução. Então o cara não inventou aquela conta lá, certo? Mas e agora, como encontrar essas soluções? Então lembra que valores negativos de x e y não satisfazem ao nosso problema, né? Porque como está falando de quantidade, não faz muito sentido a gente trabalhar com quantidades negativas. Né? Então já descobrimos o primeiro passo, que é saber se a equação tem solução. Agora precisamos saber que soluções são essas. Né? Então, colocando assim, ó, mas qual ou quais, né? Melhor escrever assim. A letra já é feia, né? Fica fazendo essas abreviações. Ou quais soluções são essas? Então, provamos que tem solução. Agora, nosso objetivo é mostrar que soluções são essas. Né? Até aí tá tudo bem? Então, beleza. Então, vamos prosseguir e tentar. Tá vendo? O objetivo da aula de hoje é basicamente resolver esse problema. Né? Tá, já que a gente não sabe que soluções são essas, vamos fazer assim, ó. Supondo que x1 e y1 sejam as soluções. Né?
seja uma solução. O nosso objetivo, então, a partir de agora, é encontrar uma fórmula que relaciona esta solução específica com aquela primeira, né, que era o AX0, né, quando eu peguei o par de números x0 e y0. Né? Então, lembrando o seguinte, que x0... peraí. Continuar aqui de preto. Sabemos que x0, y0 também é solução. São duas soluções genéricas, né, já que não me dão valor nenhum. Né? Mas o fato de a gente considerar que as duas são soluções nos permite fazer a seguinte igualdade. Né? Olha, se x0 e y0 é solução, significa que quando eu substituir aqui, ó, nessa equação o x pelo x0 e o y pelo y0, o resultado disso aqui vai continuar a ser c. E se eu substituir o x por x1 e o y por y1, o fato de ser uma solução vai continuar a fazer com que essa equação nos resulte no valor c. Né? Então, ambas nos garante o c como resultado. Né? Então, vamos ter aqui, ó, que ax0 mais by0 é igual a c, e ax1 mais by1 também é igual a c. Né? Então, se ambas resultam em c, eu posso muito bem igualar o ax0 mais by0 com ax1 mais by1. Correto? Já que as duas dão o mesmo valor c, eu posso fazer essa igualdade. Né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar os termos que dependem do a aqui no primeiro membro da equação e os que dependem de b no segundo membro da equação. Né? Logo, eu vou fazer assim, ó, o ax0 vai ficar aí, esse ax1 que está positivo vem para o outro lado negativo, né? Igual a o by1 que já estava aqui, deixa ele, e esse by0 que estava no primeiro membro positivo vai para o segundo membro negativo. Né? Então, colocando o a em evidência, eu vou ter assim, ó, o a vezes x0 menos x1 é igual ao b vezes y1 menos y0. Até aí tudo bem, gente? Me falem aí, ó, se surgir alguma dúvida, porque cada passo que eu estou fazendo vai determinar os demais. Né? Então, agora é o seguinte, eu vou dividir, colocar assim, ó, dividindo os dois lados pelo MDC de A e B. Então, fazendo essa divisão, o que nós vamos ter? Ó? Assim. Borro aqui, desculpem. MDC de A e B. Nossa Senhora. Mas lembrem que a gente está chamando o MDC de A e B pela letra D, né? Para poder facilitar na nossa álgebra aqui, né? Então, eu vou fazer essa substituição mais na frente. Por enquanto eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o A dividido pelo MDC entre A e B multiplicado por x0 menos x1 igual a B dividido pelo MDC entre A e B multiplicado por y1 menos y0, certo? Aí temos essa equação. Então,
Outra coisa, para poder facilitar ainda mais a nossa manipulação algébrica, eu vou chamar todo esse termo aqui de A' e todo esse termo aqui de B', tá? Só para eu conseguir colocar isso de uma maneira mais sintetizada, eu vou escrever assim, ó, A' multiplicado por x0 menos x1 é igual a B' vezes y1 menos y0, certo? Aí por que eu resolvi fazer essa substituição? É para enfatizar um fato, né? Que o MDC, o máximo divisor comum entre A' e B' é 1. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, ó, mas vou exemplificar. Por exemplo, pega dois números aqui, ó, o MDC entre 20 e 12, digamos assim, né? Fazendo umas contas rápidas, você vai ver que o MDC entre esses dois números é 4. Né? Então, o que isso significa? Que se eu pegar o 20 e dividir por 4, eu vou obter 5 como resultado. Né? E se eu pegar o 12 dividido por 4, eu vou obter o 3 como resultado. O MDC entre essas divisões aqui, ó, entre o 5 e o 3, vai dar 1. Né? É só um exemplo rápido de que isso é verdade, né? Mas dá para você demonstrar o passo a passo. Né? Por que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o A e dividi pelo MDC entre A e B. Foi o que eu fiz. Ó. Peguei o A, que é o 20, e dividi pelo MDC entre 20 e 12, que é o 4. Obtive 5. Peguei o B e dividi pelo MDC de A e B. Então peguei o 12, né, que é o B, e dividi pelo MDC entre 20 e 12, que deu 4, e o resultado deu 3. Aí o máximo divisor comum entre o resultado, né, dessas divisões vai sempre dar 1. Tá? Então, só para ilustrar esse resultado e que eu não inventei aqui do nada, só para poder, como eu disse, corroborar com os meus cálculos até então. Tá? Então, eu posso afirmar isso, que o MDC entre A' e B' é 1. Né? Afirmando isso, o que isso acarreta, né, para os nossos cálculos? Olha só. Do jeito que essa equação está sendo colocada, eu estou afirmando, por exemplo, que o A' ele divide o B' vezes o y1 menos y0. Né? O B' é um número inteiro e o y1 menos y0 também é um número inteiro. Né? Todos os números aqui são inteiros. E eu estou afirmando, pela própria estrutura dessa equação, que o A' divide esse produto aqui. Mas eu sei que o A' e o B' são primos entre si. Logo, não pode ser possível. Eu sei que o A' ele divide esse produto. E eu sei que o A' não divide esse termo do produto, que é o B'. Portanto, o A' divide o y1 menos o y0. Tá? Vocês entenderam o raciocínio que eu utilizei aqui? Podem falar, porque esse passo é muito importante. Né? Tá ok, né? Da mesma forma, pela própria estrutura como esse problema está sendo colocado, né, essa igualdade entre produtos, pelo mesmo argumento anterior, eu vou poder dizer que o B' divide o x0 menos x1. Né? Porque eu sei que o B' divide esse produto. Né? Mas ele é primo com o A', ou seja, ele e o A' não têm divisores em comum a não ser o número 1. Né? Então, se ele divide esse produto e não divide esse termo, ele só pode ser um divisor desse outro termo aqui, que é o x0 menos o x1. Né? Então, eu posso escrever isso aqui em outra forma. Eu posso, por exemplo, afirmar que o A' é igual a um número inteiro qualquer que seja, digamos o K1. Opa, peraí. Coloquei do oposto. Eu posso afirmar que o y1 menos o y0 é igual a um número inteiro qualquer K1 multiplicado pelo A'. E aqui também eu posso afirmar isso, que o x0 menos o x1 é igual a um número inteiro qualquer que eu vou chamar de K2 multiplicado por B'. Certo? Até aí tudo bem? Tá tranquilo, né, gente?
sei se tranquilo é bem a palavra não, mas eu sei que é um... Não, tá tranquilo não. Tá não, né? É bom assim. Mas o nosso curso ele vai ser todo assim, viu? A gente vai tentar demonstrar o passo a passo. Eu acho, por exemplo, muito elegante as demonstrações lá do Teorema de Fermat, né? O pequeno Teorema de Fermat e de Wilson. Eu acho fascinante a forma como esses caras resolveram e a gente vai ver essas demonstrações lá na frente, né? Então, dessa igualdade, isolando o y1, vai ficar assim, ó, o y1 igual a y0 mais k1 vezes a linha, né? E daqui também eu vou isolar o x1, né, já que eu estou interessado nesse par de soluções aqui, ó, que eu estabeleci de início, x1 e y1. Isso aqui é uma solução, tá? Por lembrem, eu provei que existe uma solução para a equação. Aí, como eu não sei quais são, a gente está supondo que x1 e y1 é um tipo de solução. Então, vamos tentar encontrá-la. Isolando aqui o x1, vai ficar como... Já fazendo o jogo de sinal, vai ficar x0 menos k2 vezes b', ok? Porque, só fazendo aqui no cantinho, ó, vai ficar menos x1 igual a menos x0 mais k2 vezes b', né? Aí multiplicando tudo pelo menos 1, vai ficar assim, ó. Aqui passa a ser positivo, aqui fica positivo e aqui fica negativo. Só coloquei direto esse passo aqui, tá bom? De onde que veio o K mesmo? Se eu poderia explicar novamente? Sim, sim. É o seguinte. Quando eu afirmo, por exemplo, que o 5 divide o 15, existe uma outra forma da gente denotar isso. É dizer que o 15 é igual a um número k qualquer multiplicado por 5. Certo? No caso, esse k é um número inteiro 3. Né? Então, são duas formas da gente dizer a mesma coisa. Beleza? Então, quando eu coloquei a linha divide por isso daqui, eu coloquei isso em outra notação. Portanto, y1 menos y0 é um número inteiro qualquer multiplicado por a linha. Beleza? Então, de boa. Então, temos aí essas duas equações, né? E agora? Vocês ainda lembram do nosso objetivo? É encontrar uma solução para isso, né? Ó, olha só o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar essa equação aqui de novo, né? A' vezes x0 menos x1 igual a b' vezes y1 menos y0. Né? Agora eu já tenho os valores de y1 e o de x1. Né? Eu vou substituir esses valores que eu encontrei dentro dessa equação para ver que informações eu posso ter a respeito desse k1 e k2. Né? Então, olha só, a' multiplicado por x0 menos, quem é o x1? É o x0 menos k2 b'. Né? Então, onde tinha x1 eu coloquei aqui, tá? x1 está aqui dentro. Igual a b' multiplicado por, quem é y1? É y0 mais k1 vezes a', né? E tudo isso menos y0. Okay? Botei até de cor diferente só para poder ficar claro onde eu fiz a substituição. Né? Então, fazendo as contas aí, vamos ver como é que fica. A linha repete aqui, ó, x0, menos vezes x0 é menos x0, menos vezes menos dá mais, que fica k2 vezes b'. Aqui, repito b' e multiplico por y0 menos y0, cancela. Né? Aqui vai sobrar só k1 vezes a linha. Resolvendo aqui também, ó, x0 menos x0 dá 0. E o resultado disso tudo aqui vai ser a' vezes k2 vezes b' igual a b' vezes k1 vezes a'. Né?
Tenho a linha dos dois lados, ambos são diferentes de zero, posso cancelar. Tenho B' multiplicando dos dois lados, ambos são diferentes de zero, portanto eu posso cancelar. E assim, nós temos a informação de que K1 e K2 são exatamente o mesmo número, né? Então, a gente supôs de início que eles são inteiros diferentes, mas pela estrutura do nosso próprio problema, acabou se revelando como o mesmo número, né? Então, se eles são os mesmos números, vamos fazer assim, ó. Aqui, ó, vamos chamar K1 e K2 de T, né? Para a gente não ficar trabalhando com esses números como se eles fossem diferentes, né? Então, descobrimos que eles são o mesmo número e vamos chamá-los de T, né? Aí nós vamos voltar aqui, ó, nessa primeira equação. Vou até selecionar ela aqui para poder copiar. Não, pera aí. Não é essa equação. Vamos pegar essa outra equação do y1 e do x1, né? Afinal é dela que a gente quer saber uma fórmula geral, né? Vou fazer assim. y1 é igual aqui, ó, y0 mais K1 vezes a linha. y0 mais K1 vezes a linha. Mas eu já sei que K1 e K2 são iguais, né? Então vamos substituir onde tem o K1 e o K2 por T, né? Para a gente ver que são a mesma coisa. A outra equação aqui é x1 igual a x0 menos K2 vezes B'. Então agora nós já estamos aqui no final, né, da fórmula geral. Vamos ter então que y1 é igual a y0 mais K1, que é T, vezes, quem é a linha? A linha é A dividido pelo MDC entre A e B. Então vou substituir aqui. A dividido pelo MDC entre A e B, né? E da mesma forma, nesse lado vai ficar assim, ó, x0 menos T vezes o B', que é o B dividido pelo MDC entre A e B, né? Simplesmente resgatando aí a notação anterior, tá? Que afinal de contas o nosso problema ele não envolve a linha, não envolve K1, K2, B', não, ele envolve as variáveis A e B, né? E nós descobrimos aí que a única coisa que poderia ser um empecilho para uma generalização maior, que eram os inteiros K1 e K2, na verdade são o mesmo número. Isso já facilita um pouco a nossa vida e nos dá a ideia de que existe um padrão entre as fórmulas para encontrar o valor de y1 e de x1, né? Então, é isso, ó. Essas são as nossas fórmulas. Foi fácil a demonstração, gente? É mais difícil aquela outra que antes do Colorado. Porque aquela outra era... A gente tava brincando com os conceitos só, né? Então... Mas o raciocínio é o mesmo, assim, a ideia da gente se manter fixos, né, nas hipóteses e ir tirando os resultados a partir disso, né? Então essas são as equações. Ó, lembrem o seguinte, a gente precisa conhecer uma solução inicial que seja trivial, x0 e y0, né, aqui no nosso problema, e com ela nós conseguimos encontrar todo um conjunto de soluções através dessa expressão, né? Então, vamos ver na prática como que isso funciona, né? Para o nosso problema específico lá esse do funcionário. Professor, nessa segunda parte, em vez de ser T, não deveria ser A, não? Onde? Aqui? Já. Desse lado? Não, porque ó, é o B', né? Quem é o B'?
é B sobre MDC de AB. Só estou resgatando a anotação anterior. Né? E o A' é A sobre MDC de AB. Né? Aí só reescrevendo ficou desse jeito. Não, eu só quis dizer que K1 e K2 pode ser chamado de A e T, não é? Não, K1 e K2 eu dei um valor diferente, eu chamei ele de T só. Né? Ah, tá. Né? Eu tô parecendo mais. Assim, eu não escolhi uma variável igual para não confundir, né? Então, mas o K1 e K2 são iguais, eles não necessariamente são iguais a A ou a B ou coisa parecida. Pode acontecer disso acontecer sim, né? Mas não é via de regra não, tá? Então, vamos ver um exemplo onde se aplica essa fórmula. Ó, lembrando, com essa fórmula já é possível resolver esse problema inicial que a gente propôs. Tá? Já é possível resolvê-la. Mas vamos ver um exemplo um pouco mais simples, envolvendo valores menores, né? A gente não se perder tanto nas contas. Então, vamos resolver esse problema aqui, ó. 11x mais 7y igual a 590, certo? Aqui a gente pode ver os valores de A, o valor de A é 11 e o valor de B é 7, né? Então, o MDC entre 11 e 7, pelos dois serem primos, eles também são primos entre si, logo o MDC é 1. Né? Então, se o MDC deles é 1, existe a solução. Né? Como diz esse corolário aqui, ó, que a gente... Cadê? Ó, a equação AX mais BY igual a 1 tem solução se somente se A e B são primos entre si. Ou ainda esse daqui, né? Se eles são primos entre si, a equação tem solução, a equação geral. A gente vai usar, na verdade, esses dois corolários. Do jeito que está aqui, ele se aplica ao primeiro, tá? Que eu tenho uma equação geral e eu sei que o MDC entre A e B é 1, então ela tem solução. Se tem solução, basta a gente saber quais são. E agora a gente já pode saber quais são elas, todas elas para falar a verdade, graças a essa fórmula que a gente acabou de deduzir aqui. Então, como que a gente aplica então a fórmula a esse problema? Então, se tem solução, né? Vou colocar assim, pelo corolário 11x mais 7y igual a 590, tem solução. Então, se tem solução, vamos partir aqui do corolário 2. Ele fala o seguinte, aqui ó, se a equação é do tipo ax mais by igual a 1, então A e B são primos entre si. Né? Quer ver? A gente vai relacionar esses dois corolários na solução. Então, pelo corolário 2, temos... vamos admitir aqui uma equação parecida com essa, né? Uma equação assim, 11x mais 7y igual a 1, né? Para atender às condições do corolário 2, né? Porque a equação tem que ser, ó, ax mais by igual a 1, tá? Então, se isso acontece, A e B são, se somente se A e B são primos entre si. Então, pelo fato do MDC entre 11 e 7 ser 1, eu posso dizer que esse tipo de equação tem solução também. Né? Então, não vamos trabalhar aqui com o x e o y por enquanto. Eu só quero uma equação parecida com essa, mas não exatamente essa. Né? Já que eu quero que o resultado seja 1, em vez de x e y, eu vou colocar p e q. Né?
para todo P e Q pertencente aos inteiros, certo? Aí eu vou utilizar a solução dessa para construir a solução da outra. Então vamos utilizar o chamado método das divisões sucessivas e fazer o seguinte. Eu posso escrever o 11. Isso aqui não é todo o material que ensina a fazer desse jeito, mas eu acho um método bastante prático e dá para se aplicar a uma imensa quantidade de problemas, né? E a gente colocar o 11, relacionar o 11, o 7 e o 1 da seguinte forma. O 11 pode ser escrito como 1 vezes 7 e sobra resto 4, né? Aí eu pego esse 7 e esse 4 e vou trabalhar com eles. Ó. O 7 pode ser escrito como 1 vezes 4, né? Mais 3. Aí eu pego o 4 e o 3 e vou trabalhar com eles. O 4 pode ser escrito como 1 vezes 3 mais 1. E finalmente eu pego o 3 e 1 e escrevo eles assim, ó. 3 é igual a 1 vezes 3 mesmo, com o resto 0. Certo? É a estrutura de uma divisão euclidiana, né? Ok? Aí, feito essas igualdades, né, o nosso objetivo é fazer umas manipulações numéricas para poder tirar aí a solução inicial de P e Q, né? Ou seja, os valores de x0 e y0, onde a gente pode substituir nessa fórmula aqui, ó, o x0 e y0, e assim descobrir todo um conjunto de soluções gerais, né, que vai me dar qualquer valor de x1 e y1. Então, esse é o objetivo desse procedimento. Então, para continuar, eu vou fazer assim, ó. Vou isolar o 4. Né? Isolando o 4 aqui do lado da equação, significa que 1 vezes 7 passa para o outro lado, né? Então vai ficar como 11 menos 1 vezes o 7. Né? Isolando o 3, eu tenho 7 menos 1 vezes o 4. Né? E isolando aqui o 1, né? Estou isolando só os restos, né? Eu vou ter 4 menos 1 vezes 3. Certo? Então o meu objetivo era isolar esse 1 aqui. Por quê? Porque a minha equação ela tem essa estrutura. Ó. Uma combinação aqui de elementos, onde você faz uma operação e resulta em 1. Igual está aqui, ó, uma combinação envolvendo esses elementos que resulta em 1. Né? Aí, só que eu tenho que escrever esses elementos aqui, o 4, o 3 e o 1 que está aparecendo, em função de 11 multiplicado por alguma coisa, mais 7 multiplicado por outra coisa. Né? Aí eu vou utilizar o que eu já fiz para poder construir essa relação. Então, vamos partir aqui, ó, de baixo. 4 menos 1 vezes o 3 é igual a 1. Né? Eu estou colocando uma forma mais parecida aqui, colocando 1 no segundo membro. Mas, quem é o 4? 4 é 11 menos 1 vezes o 7. Então, 11 menos 1 vezes o 7. Menos 1 vezes... Estou usando o x aqui, tá? Só para ficar claro que eu estou fazendo essa multiplicação. Né? Não precisaria, né? A princípio, você pode pensar, mas 1 vezes 3 é 1. Por que eu estou colocando 1 vezes 3? Né? Isso vai ficar mais claro. E quem é o 3? 3 é 7 menos 1 vezes o 4. Né? Tudo isso é igual a 1. Então, tirando aqui esses parênteses, eu vou ter o seguinte. 11 menos 1 vezes o 7, menos 1 vezes o 7, menos vezes menos dá mais, 1 vezes o 4. Tudo isso igual a 1. Né? Menos 1 vezes o 7, menos 1 vezes o 7, eu tenho menos 2 vezes o 7. Né? É a mesma ideia de eu pegar assim, ó, 7x, não, 7x, menos 7x, menos 2x, né? O x aqui é a parte literal que eu conservo e eu trabalho com esses elementos da frente, então fica menos 9x. Foi isso que eu fiz.
Estou considerando esse 7 como se fosse o x, né? E somando o menos 1 com o menos 1, que deu menos 2. Né? Mais 1 vezes... Ó, lembre que eu quero escrever essa minha igualdade, resultando em 1, em função de alguma coisa, de 11 multiplicado por alguma coisa, mais o 7 multiplicado por alguma coisa. Só que aqui não tem só o 11 e o 7 aparecendo, tem esse 4 também. Né? Aí eu pego esse primeiro resultado aqui do 4, ó, que relaciona o 11 e o 7. Então, eu vou colocar o 4 como 11 menos 1 vezes o 7. Tudo isso igual a 1. Né? Tirando os parênteses, eu vou ter 11 menos 2 vezes o 7, mais... aqui você pode colocar o 11 como 1 vezes o 11 também, tá? Dá no mesmo, só para poder não fugir tanto do padrão do que está sendo escrito. Né? Aqui eu tenho 1 vezes o 11, mais vezes menos dá menos, 1 vezes o 7. Tudo isso igual a 1. Agora, relacionando aí os termos que dependem de 11, tenho esse e tenho esse. Né? Então, uma parcela de 11 somada com outra parcela de 11, eu tenho duas parcelas de 11. Né? Aqui, do mesmo jeito, tenho uma parcela de 7 somado com outra parcela de 7. Né? Aí, qual é o resultado? Ó, menos 2 com menos 1 é menos 3, vezes o 7, que é igual a 1. Né? Ou seja, eu consegui escrever a equação como alguma coisa multiplicado por 11, essa coisa é 2, e alguma outra somado com outra coisa multiplicado por 7, essa coisa é 3. Né? 2 vezes 11 é 22, 22 menos 21 de fato dá 1. Então essa equação é válida. Né? Agora, mas por que eu estou trabalhando com essa equação? Se a minha equação ela não iguala a 1, ela iguala a 590. Porque agora fica fácil. Ó. Basta a gente multiplicar os dois lados dessa equação por 590 para poder ter o problema que nos interessa de fato. Então, como é que fica isso? Ó? Multiplicando cada parcela por 590, vai ficar assim. Vou escrever aqui embaixo. 2 vezes 590. Né? Isso aqui vai ser multiplicado por 11. Mais, vou abrir aqui o parênteses, menos 3 vezes 590. Né? Afinal de contas, se eu multiplico de um lado, eu tenho que multiplicar do outro, né? Em cada um dos fatores. E tudo isso multiplicado por 7. Isso é igual a 590. Olha só então, já temos uma solução particular do nosso problema. Né? Aqui eu tenho um valor de x0, aqui um valor x0 e aqui um valor y0. Né? Aí nós vamos ter exatamente isso, ó, 11x0 mais 7y0 igual a 590. Só que eu já sei quem é o x0 e quem é o y0. Entenderam a ideia desse procedimento? É para gerar uma solução genérica. Né? Então, poderia ser um pontapé inicial, né? Só que em vez de você sair fazendo chutes, né, até resultar em dois fatores inteiros, você pode usar esse método das divisões sucessivas e o passo a passo, como eu fiz aqui, para poder construir o x0 e o y0, garantindo que eles serão inteiros. Ok? Então, x0 é igual a... Quanto é 2 vezes 590? Dá, acho que é 1180, né? E y0 é 3 vezes 590. Dá, se fosse 3 vezes 18, daria 1800. Tira 3, 1700 e... Não, 1800 não. 3, 1770, é? É isso mesmo, né? Só que negativo. 1770. Então, tendo o valor de y0 e de x0, podemos utilizar essas fórmulas aqui e encontrar todo um conjunto de soluções. A gente sabe que
MDC entre a 11 e 7 é 1, né? E que o valor de... já temos aqui, né? O 11 é A e o 7 é o B, né? Então vamos construir aqui, ó, primeiro as soluções de x, né? Aqui eu coloquei x1, mas como é qualquer solução, né? Vou colocar só como x. X é o que? x0 menos t vezes b sobre MDC de AB. x0 menos t vezes b sobre MDC de AB. Então vamos descobrir quem são as soluções de x, né? Quem é o x0? 1180. O t é um número inteiro qualquer, né? O b nós temos, né? O b do nosso problema é o 7, né? E o MDC entre A e B é 1, né? Portanto, todos os valores de x eles possuem esse padrão aqui, ó. É 1180 menos 7t. Aí, ou seja, você vai ter uma solução quando t for 0, que é a solução trivial que encontramos. Quando t for 1, você vai ter mais outra solução. Quando t igual a 2, a outra. Igual a 3, igual a 4, igual a 5. Você encontrou todas as soluções possíveis para x através desse procedimento. Tá aqui, ó, soluções da nossa equação para a variável x. Agora precisamos encontrar os valores para y também. Por sorte, nós já deduzimos a equação e o y é igual a y0 mais t vezes a sobre o MDC entre A e B. Ok? Já temos o y0, né, que é o menos 1770. Então vai ser aqui, ó, y igual a menos 1770 mais... É mais mesmo no y? É, né? É o mais. T multiplicado pelo A. O A do nosso problema é o 11, né, que aparece aqui. 11 dividido pelo MDC de A e B, que nós também sabemos ser 1. Portanto, todas as soluções possíveis de y podem ser construídas dessa forma. Menos 1770 mais 11t. Agora falam se esse negócio não é genial, né? Reduziu um problema que poderia ser inicialmente resolvido só por tentativa e erro a algo totalmente simples de resolver. Isso aqui você pode fazer um programa de computador para resolver esses problemas, né? Aí você vai alimentar o programa com essas fórmulas aqui, ó, né? Sabendo que a única coisa que varia, que você vai ter que chutar os valores, são de t. E qualquer valor de t que você vai colocar, depois de fazer essas operações, necessariamente vai gerar um valor de x e y que satisfaz a igualdade do problema, né? Isso é lindo, isso aqui é magnífico, um negócio desse. Primeira vez que eu aprendi esse negócio, poxa vida, gente, é muito, muito, muito bonito mesmo, né? Por isso que eu adoro essa disciplina de teoria dos números, com ferramentas simples, né? Geralmente envolvendo as funções mesmo elementares de soma, multiplicação, divisão, máximo divisor, mínimo, coisas parecidas. Não envolve derivada, integral, pelo menos nessa primeira parte, né? E você consegue resultados simplesmente incríveis, né? Então, Professor, isso foi desenvolvido pelo Diofanto naquela época que o senhor falou? então, é difícil saber exatamente o que o Diofanto fez, né? O que sabe de fato é o seguinte: encontraram livros pertencentes a eles, e nesse livro, assim, é claro que não existia a notação algébrica que temos hoje, não existia o modo de pensar que temos hoje, a matemática, né? Afinal de contas, o que predominou o pensamento matemático até a Idade Média foi, mesmo no tratamento da álgebra, ainda se pensava geometricamente, né? Então,
era um pensamento totalmente geométrico, mas quando você traduz para a álgebra, para o modo de pensar hoje em dia, você vê ali receitas de como se resolver problemas, e essas receitas eles recaem exatamente nesse método aqui. Né? Então foi um trabalho de tradução matemático muito árduo, né? Até chegar nessa simplificação que temos hoje. Mas é sim atribuído a Diofanto. Nossa, muito, pela época é muito avançado. Isso ali. O último dos grandes matemáticos gregos, como é chamado, ele viveu durante o século V depois de Cristo, né? Que era o... Ai, gente, como é que era o nome dele? Ele fez uma generalização do Teorema de Pitágoras, né? Ele mostrou uma fórmula para resolver parecida com o do Teorema de Pitágoras, só que pode ser aplicado a qualquer tipo de triângulo e não apenas os retângulos. O nome dele agora me foge. Não deveria, eu já escrevi até um artigo sobre ele, então não deveria. Mas minha memória está péssima hoje em dia. Mas enfim, tem esse matemático que é chamado do último grande do panteão de matemáticos gregos, que foi até o século V. Parmênides, não seria Parmênides, não. Não, Parmênides eu acho que é antes da era cristã ainda. Ele foi um pré-socrático, não? O Parmênides. Então, o Sócrates foi lá do século V, eu acho, antes de Cristo. Né? Tenho que confirmar isso ainda, mas é por volta dessa época, antes de Cristo. Né? Esse foi um dos últimos grandes matemáticos, e o legado que eles deixaram aí foram problemas que puderam ser traduzidos para a nova linguagem da álgebra que estava surgindo lá pelo século XV e o século XVI, né? Que foi justamente quando apareceu a solução geral para as equações de terceiro e quarto grau. Né? Então foi uma evolução fantástica do pensamento algébrico. E esses matemáticos da época começaram a traduzir esses trabalhos gregos, né, escritos todos em uma forma geométrica de pensar, traduzindo eles para a linguagem algébrica. Né? Isso aí você vê como está tudo interligado. Né? Esse fenômeno que veio acontecer nessa época colocou justamente o Descartes nesses ares, né, onde estava acontecendo essa interface entre geometria e álgebra. E pode-se dizer que esse ambiente intelectual propiciou ao Descartes e ao Fermat, que é injustiçado nessa história, como um dos principais criadores da chamada geometria analítica, né, que foi a primeira grande fusão de duas grandes áreas da matemática, a álgebra e a geometria. Né. Foi um dos maiores saltos intelectuais em termos de ciências, né, que se conseguiu até então. Né. Então, tudo isso é um processo, né? E isso, quando eu estava lecionando história da matemática, eu deixava bem claro que esses grandes matemáticos eram sim pessoas extremamente inteligentes, mas eles estavam longe de ser gênios divinos, né? Que vieram de uma dimensão superior e trouxeram o seu conhecimento do nada assim para a gente, né? Eles são homens que são frutos do seu tempo e conseguiram pegar conhecimentos de várias áreas diferentes. Eles se relacionaram com várias pessoas que tiveram várias visões de mundo diferentes e que suas contribuições foram servindo como uma espécie de andaime para a construção desse edifício matemático que temos hoje em dia. Né? Então, há um processo histórico envolvido aí. Não, Wesley, não é o Euclides. Né? Esse matemático ao qual estou me referindo. Eu queria muito lembrar o nome desse homem. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Né? Enfim, né? Então, com essa forma de resolver esse problema, vou deixar esse desafio para vocês, que é de resolver o problema aqui do nosso servidor público no início, e vocês verificarem quais são os valores de x e y que tornam essa equação verdadeira, beleza? Então, olhem aí o passo a passo que eu fiz aqui na solução desse problema. Ele é mais do que suficiente para vocês resolverem esse dilema inicial com o qual nos defrontamos e deu origem aqui a toda a nossa teoria discutida, beleza? Professor, só para eu ler um pouquinho. Sim. Desculpa, repete por favor, Marcos. Só
tela um pouquinho. Certo. A outra página? Aham. Ah, Aí tá bom. Rapidão. ah tá. Alguma dúvida até aí, gente? Ah, não, até aí tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tem material bastante para estudar. Tem, e como eu falei, ó, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? E se vocês tiverem dúvida quanto a alguma passagem, dá um pulo lá no canal mais tarde que já vai estar disponível, ok? Além das notas de aula que eu vou disponibilizar já daqui a alguns minutos no grupo de WhatsApp. Né? Então, espero que tenham tirado algum proveito do que foi discutido hoje. E para dizer que foi só o começo, né? Tem mais toda uma belíssima teoria a ser desenvolvida nos próximos encontros, beleza?